Hoje vamos fazer a leitura do livro Quem é Quem na Bíblia de Paul Gardner e vamos falar sobre Jó. Jó. Este é o nome do personagem central do livro de Jó, o qual conta suas experiências em meio aos problemas e sofrimentos mais terríveis da existência humana. Quem ele era, quando viveu ou mesmo a época em que foi escrito tem sido alvo de muito debate e até o momento ainda não se chegou a um consenso. Alguns argumentam que a descrição de Jó como um homem rico, que possuía milhares de ovelhas, camelôs etc., e grande número de servos sugere um tempo na história próximo ao período em que Abraão viveu. Outros, entretanto, situam Jó numa época bem posterior, no tempo do rei Salomão, durante o período do exílio ou ainda mais tarde, talvez no século IV a.C. O próprio Jó é considerado um homem justo. Ele conhecia o Senhor como seu Deus, a quem adorava fielmente e sabia que finalmente seria vindicado. Oferecia sacrifícios regularmente por seus pecados e até mesmo demonstrava certa preocupação com a vida espiritual dos filhos, pois oferecia constantemente sacrifícios em favor deles, ao pensar que talvez tivessem o pecado, e blasfemado contra Deus no seu coração. Ou Jó 1:4, 5. A integridade de Jó era tanta que tornou-se assunto de discussão entre o Senhor e Satanás. O Todo-Poderoso o descreveu como homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. V8. Satanás argumentou que, se Jó perdesse todas as suas bênçãos, amaldiçoaria a Deus. O Senhor concedeu ao diabo uma certa liberdade para testar sua teoria. Satanás lançou contra Jó uma calamidade após outra. Seus filhos e filhas foram mortos quando a casa onde estavam reunidos caiu sobre eles, e todas as suas posses foram destruídas ou roubadas por saqueadores. Tudo o que Jó possuía foi-lhe tirado e, ainda assim, ele não blasfemou, de maneira que Satanás atacou o próprio Jó, com feridas e enfermidades. A despeito da sugestão da própria esposa, para que amaldiçoasse a Deus e morresse, vemos que sua resposta foi a de um homem cuja confiança permaneceu no Senhor. Nem tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Jó 2 horas e 10 minutos. Em meio a tal tragédia, a maior parte do livro descreve a maneira como Jó lidou com sua vida e sua interação com 3 amigos, os quais buscavam confortá-lo de diversas maneiras diferentes. Para mais detalhes sobre as diferentes respostas deles aos argumentos de Jó, veja Elifaz, Bildad e Zofar. 2 aspectos da reação de Jó à sua situação são vistos em detalhes nos capítulos seguintes. Por um lado, ele defendeu a si mesmo das alegações dos amigos, ao considerar-se o inocente. Enquanto seus companheiros raciocinavam dentro da equação simplista de que tal calamidade provavelmente era o castigo de Deus sobre Jó, este sabia que não pecara de tal maneira que merecesse aquele sofrimento. Sabia que fora fiel ao Senhor. Por outro lado, ele também objetava com Deus sobre o que acontecia em sua vida. Sabia que as respostas dadas pelos amigos eram simplistas demais e inadequadas, embora não soubesse o que sucedia. Sua honestidade e sinceridade diante do Todo-Poderoso proporcionam um exemplo comovente de um homem íntegro que discute sobre sua vida, seus temores e mesmo sua raiva com seu Deus. O grande dilema para Jó era a questão do sofrimento. Como Deus poderia ser soberanamente bom, diante do sofrimento de pessoas aparentemente inocentes e da prosperidade dos perversos? Gradualmente ele aprendeu que, na verdade, era sua obrigação servir ao Senhor. Reconheceu sua indignidade na presença de um Deus tão grandioso, embora ainda se recusasse a aceitar a equação simples de que o sofrimento é sempre consequência do pecado individual, de Jó 29-31. Aprendeu que precisava aceitar Deus como Ele é e sabia que, embora sempre pudesse abrir seu coração para o Senhor, não podia responder ou argumentar com Ele, e Jó 40:1-3. No livro, Deus fala diretamente com Jó, e Jó 38-41. Primeiro, o Senhor lhe mostrou que realmente é difícil para o homem compreender os caminhos de Deus. O grande poder e sabedoria do Todo-Poderoso, manifestados na criação, são suficientes para expor a falta de entendimento do homem. Segundo, o Senhor mostrou que, em última análise, continuava no controle de todas as coisas, até mesmo sobre as criaturas mais temíveis, como o Leviatã, que enchem a humanidade de terror. Jó 41. A este discurso de Deus, Jó novamente respondeu em fé e submissão à sua soberania. Jó não tinha ideia sobre o desafio entre Deus e Satanás que acontecia no céu.
Não conhecia o propósito supremo do Todo-Poderoso no que se realizava em sua vida e por meio de seu sofrimento, revelar-se-ia que Satanás estava errado e seria desonrado e humilhado. No final do livro, Jó foi colocado no lugar em que estava no princípio. Ao passar por uma crise inimaginável, chegou a uma posição onde podia expressar confiança na soberania divina e arrependimento por ter ousado questionar as ações de Deus. Eu sei que tudo podes, ou nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza, ó Jó 42:2-3-6. O livro termina com a bênção de Deus novamente sobre Jó, mas também com a proposta de castigo sobre os 3 amigos do patriarca, pelo entendimento errado que tinham das obras do Senhor. No entanto, recebem ordem para pedir a Jó que orasse e fizesse sacrifícios em favor deles. A Bíblia diz que o Senhor aceitou a oração de Jó, ó Jó 42:9. Numa época em que as pessoas buscam respostas simples sobre Deus e querem responder a todas as questões concernentes às suas vidas, especialmente no que diz respeito à saúde e prosperidade, é bom lembrar que o Senhor é Deus e o Todo-Poderoso. Seu povo precisa ser sincero e honesto diante dele em seus pedidos e questionamentos. Ainda assim, devemos saber também que muitas vezes não alcançamos as respostas facilmente, pois a humanidade jamais conhecerá totalmente a mente de Deus. A despeito de tudo isto, uma pessoa íntegra, que olha para o Senhor em fé e oração, pode confiar nele, sabendo que ele fará o que é justo e trabalhará em seus propósitos para o bem dos que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28.